Olá, eu sou Maria Helena Covre, editora de política do Diário da Região. Estou aqui com o repórter Vinícius Marques, repórter de política do Diário, sob a coordenação aí do Gabriel, editor da web. E a gente começa hoje uma série de entrevistas com pré-candidatos à Prefeitura de Rio Preto. De hoje até sexta-feira, todo dia, no Facebook, ao vivo, às 10 da manhã. E quem abre a nossa entrevista hoje, que foi definida, essa ordem foi definida por sorteio, é o deputado estadual Valdomiro Lopes, um dos homens, um dos políticos da atualidade mais experientes da cidade. O médico Valdomiro Lopes já foi, eu conheci como vereador, um dos mandatos de vereador dele em 98. Sou velha, né? Estou entregando minha idade, mas 3 mandatos de vereador, 4º mandato de deputado, 2 mandatos como prefeito de Rio Preto, tá? O senhor Valdomiro Lopes é pré-candidato às eleições deste ano à Prefeitura de Rio Preto pelo PSB. Senhor Valdomiro, bom dia. É um prazer tê-lo aqui. Prazer é meu, viu? Estar aqui com vocês. Lembrando que, nessa fase da entrevista, senhor Valdomiro, como a gente discutiu com as assessorias de vocês, nós não vamos falar muito de programa de governo, exceto no espaço em que os candidatos cada um fará uma pergunta a outro candidato. Agora a gente vai falar sobre construção de candidatura. Parece pouca coisa, mas é uma das coisas talvez mais árduas do processo, né? Que é o que compete mesmo à pré-candidatura. Por que pré-candidato? Porque as candidaturas só se oficializam depois das convenções, né, doutor Valdomiro? E nesse momento é a busca de apoios, de alianças partidárias, de definição aí na régua ideológica, de busca de alianças e cabos eleitorais de luxo. E eu queria começar fazendo para o doutor Valdomiro a seguinte pergunta. Doutor, com todo esse currículo e acompanhando de perto como eu acompanhei os mandatos do senhor, o senhor teve ampla folga na Câmara, sempre teve forte apoio, ganhou a segunda eleição do senhor no primeiro turno, com um palanque forte, mas o senhor está tendo dificuldade neste pleito em atrair alianças partidárias, né? Que é o fundamental para conseguir tempo. E hoje, muitos dos vereadores que estão aí são pessoas relevantes nesse jogo e estiveram com o senhor lá em 2008 e depois em 2012. O senhor perdeu a forma? O que está acontecendo? Por que o Valdomiro não está conseguindo atrair bons partidos para apoiá-lo? Ou melhor, bons é estranho, grandes partidos para apoiá-lo? Maria Helena, depende do ponto de vista, né? Você vê que eu sou sortudo, porque eu já fui o primeiro sorteado aqui, né? Já ganhei, pelo menos no sorteio. O que eu quero dizer a você é o seguinte, olha, partidos são importantes, mas o nosso partido, o PSB, nós fizemos uma opção por não que os atuais vereadores não tivessem vindo nos procurar até para se filiarem no nosso partido. Vieram. Mas nós fizemos uma opção interna, como se ampliou o número de vereadores da Câmara em 6 cadeiras, de 17 para 23. E mais 2 vereadores já desistiram de ser candidatos à reeleição. Então já 6 cadeiras novas, mais 2, são 8 cadeiras, que serão obrigatoriamente preenchidas por gente nova, que não tem mandato atual. E fora isso, que dos 16 que vão disputar a eleição, já é quase que uma tradição nem todos se reelegerem, e nem todos vão se reeleger, porque só uma parte. Então, vamos supor que a metade se reeleja, ou pouco mais da metade, 10 se reelejam. Então, sobra aí muitas vagas, 10, 13 vagas para serem disputadas por gente nova. E eu sou uma pessoa que defendo, na verdade, que novas lideranças surjam na vida pública. E a forma de surgir, o primeiro mandato, é o mandato de vereador. É o mais importante. Você mesma disse aí que eu fui 3 vezes vereador em Rio Preto. Me orgulho da minha trajetória política. Eu fui 3 vezes e nas 3 eu fui o vereador mais votado da cidade. Então não é dificuldade. Na verdade, foi uma opção partidária. Agora, juntar com outros partidos, deixa eu te dizer uma coisa. Você disse aí que eu já tenho uma vivência, uma experiência de algum tempo, né?
numa eleição você tem que combinar duas coisas que são fundamentais. Apoio partidário é importante? É importante. Mas às vezes custa muito. Custa compromisso, custa recurso financeiro, custa uma série de coisas. Mas a maior combinação que você tem que combinar é com as pessoas, com os eleitores. Eles é que votam, eles é que elegem. Nós temos inúmeros casos, não é, na história política do Brasil e do mundo. Recentemente, inclusive aqui na Argentina foi um exemplo desse. No próprio Brasil, vários casos que nós tivemos, que as pessoas são eleitas pela vontade popular. Agora, o que é importante deixar claro aqui? Eu valorizo os partidos, mas as definições, você vai ver que às vezes você tem um partido, mas você não tem os integrantes do partido na sua totalidade apoiando aquela candidatura. Então isso também acontece. E são as convenções partidárias, que vão ser lá no mês de... Final de julho, começo de agosto? Começo de agosto, é que vão definir, selar, na verdade, essas antecipações. Olha, esse partido está com esse, aquele está com aquele. Mas a gente tem que entender assim, na o verdade, senhor tem feito um esforço, sim. O senhor conversou com republicanos, o senhor tem feito um esforço muito grande junto ao PSD do Gilberto Kassab. O senhor também tentou uma aproximação com o PP do Paulera. Então, o senhor não descarta, sabe da importância de ter um partido desse, sim, ajudando a dar tempo na televisão. Não dá para dizer que não é importante. Não, é importante, mas deixa eu te dizer, o Republicanos, eu fui convidado, aí me reuni com um grupo de integrantes do Republicanos de Rio Preto para mostrar lá o que eu penso da situação atual da cidade, o que eu penso da política. Eu recebi um convite para ir até eles, né? Obviamente, me perguntaram uma série de coisas que, por uma questão ética, eu não vou mencionar, mas foi uma reunião muito boa, né? Eu pude lá explanar o que eu penso da política, para que serve a política, como seria um futuro governo novo, comandado por mim, né? Se acontecer de eu ser eleito prefeito, né? Porque estamos ainda na pré-candidatura. Então, tudo isso foi muito bom. Eu valorizei essa reunião com republicanos. No Republicanos tem gente que torcia muito dentro do espectro lá dos filiados para que eu fosse o escolhido pela legenda. Mas o que leva, às vezes, a legenda a fazer opção por esse, ou por aquele, ou pelo outro? São uma série de fatores que nem sempre são só os fatores políticos, né? São também outros tipos de fatores de preferência, de conversa, de acordos, que às vezes mudam essas direções. O PP do Paulera, eu tive com ele recentemente, e na verdade ele, quando assumiu a prefeitura, eu fiz uma gentileza. Ele me ligou, falou: Valdomiro, eu estou como prefeito agora. Ele ficou 10 dias como prefeito. Você é deputado, precisava de algumas coisas aqui para a cidade. Você não quer vir me ajudar? Falei: vou com alegria. Eu fui o primeiro deputado que foi lá no gabinete, enquanto ele estava ocupando como prefeito, para levar uma emenda para ele. Aí sentei com ele, sem saber o que ele iria me pedir, né? E ele falou: olha, nós temos algumas deficiências aqui que seria muito importante que você nos ajudasse. Como nunca fui demandado antes por ninguém lá do atual governo, falei: o que é, Paulera? Falei: olha, está faltando ar-condicionado na UPA Norte, na sala de espera da UPA Norte. Está faltando lá um aparelho de ultrassonografia. Aí pegou uma série de unidades básicas de saúde que estão faltando ar-condicionado. Rio Preto é uma cidade quente, né? E aí ligamos lá para a Secretaria da Saúde, eu ainda dentro do gabinete dele. Quanto custa isso? Isso custa tanto, são mais 5 ou 6 unidades básicas de saúde. E fomos somando, chegamos a uma soma em torno de 500 e poucos mil reais.
Aí eu falei, então vamos fazer o seguinte, Paulera, eu vou te dar 530, alguma coisa assim, eu vou te dar 100 mil reais a mais, 630, porque se teve algum cálculo errado, para não faltar nada. Esse dinheiro já está na conta da prefeitura desde o dia 12 de abril. 12 E o de senhor abril. chegou a chamá-lo para ser vice do senhor nessa oportunidade? Não faria isso, é uma falta de cortesia minha, né? Então, aí resolvi visitá-lo para... Paulera, eu tenho aqui documento do governo do estado que foi uma emenda impositiva. Emenda impositiva é aquela que o governo é obrigado a cumprir, obrigado a pagar. E aí ele falou, não, realmente é verdade, o dinheiro já chegou, tal, mas ainda... E eu fui pedir para que alguns assessores, eu também quero acabar visitando lá a UPA Norte, que ainda está sem ar-condicionado, está sem esses equipamentos, né? Então foi isso. Então conversamos, ele me disse assim, olha, nós não estamos ainda fechados com ninguém e tal. E esse fechamento, na verdade, agora anunciou, tal, acredito até que dê tudo certo com o apoio que eles estão querendo fazer. Mas ele falou, então tá bom, estamos abertos aqui para conversar. O senhor, com o PSD, o senhor chegou a aventar mesmo com o Kassab? Isso apareceu pelos bastidores, cheguei a perguntar para a assessoria do senhor, a possibilidade de, uma vez eleito, migrar para o PSD, ser até um dos fatores de contrapartida para trazer o PSD? Você está avançando aí nas coisas. Eu estou, Veja bem, assim, doida para saber como o Valdomiro está trazendo os partidos. De narrar a relação com o Paulera. Vamos lá, que é longa a relação dele com o Paulera, vamos lá. Longa. Porque eu ajudei muito, né? O Paulera foi na verdade, desde o seu início de carreira, né? Primeira vez que ele saiu candidato a vereador, eu sempre fui muito querido na área dos feirantes, né? Vários redutos eleitorais, acabei passando para ele, né? E quando era ainda deputado. Então a gente tem essa boa relação de amizade que eu quero continuar tendo. Né? E foi ele que fez o Valdomiro Futebol Clube, né? Quando estava na Por Câmara. Por conta né? dele, né? O apoio que você tinha na Câmara. É importante. É por isso que eu pergunto se o senhor perdeu a forma, depois de uma relação tão assim grande, e hoje o senhor não conseguiu o apoio do PP. Mas aí você é uma repórter bem informada, inteligente. Você sabe que os acordos partidários, às vezes nem todos giram em torno só das questões ideológicas, nem das questões, na verdade, de trabalho, né? Outras questões são envolvidas. Então, eu acho que deve ter sido isso. Mas eu continuo amigo, continuo... Agora, com relação ao PSD, esse não. Esse eu tenho conversado bastante com o Eleusis Paiva, que é, na verdade, o secretário da Saúde, com o Gilberto Kassab. O Gilberto Kassab é amigo de longa data, como também o doutor Eleusis Paiva. Quando eu fui eleito deputado, né, foi o Gilberto Kassab que me aproximou do governador Tarcísio de Freitas, e hoje eu posso dizer a você que eu tenho uma proximidade muito grande com o governador, tenho um diálogo com ele muito grande, é uma pessoa que eu admiro, porque tem várias características importantes que eu acho que o homem público tem que ter. Até disse outro dia para ele, falei, governador, meu pai dizia, meu velho pai, velho Valdomiro, que para a gente conhecer uma pessoa, a gente tem que comer um saco de sal junto. Nós não comemos ainda o saco de sal inteiro, mas... Pode ser sal grosso com carne, né? O churrasco. O saco inteiro, mas está quase terminando, né? Então, tenho essa boa relação com ele, sou agradecido ao Kassab por isso. E a gente conversa, assim, de política, porque a gente troca ideias sobre o futuro de Rio Preto, sobre as coisas que são importantes. O doutor Eleusis é daqui de Rio Preto, mora aqui, não é? Então, a gente faz com que essa conversa com o PSD é verdade. Conversei várias vezes e continuo conversando e espero que dê tudo certo uma futura aliança com o PSD. Porque não adianta você fazer aliança, eu já tive isso. Na minha reeleição para prefeito, né, quando eu fui reeleito no primeiro turno, eu tinha 17 partidos me apoiando. Isso gera
uma série de compromissos e de problemas que você, talvez na sua cadeira de repórter, mas eu na minha cadeira de prefeito, sei o que significa. Prefeito, deputado, mas nessa situação ainda, nesse cenário, não tem todas essas alianças partidárias, embora o senhor admita mesmo o tamanho do interesse de trazer o PSD, né? Sim. Agora, no cenário atual, o senhor fica mantido, talvez, esse cenário, o senhor com o tempo reduzido na TV, né? E no rádio para, vamos dizer, cutucar a memória do eleitorado das ações dos seus mandatos como prefeito, né? A saída seria apelar para as redes sociais, se isso persistir, né? E o senhor não tem um histórico, vamos dizer assim, de um influenciador digital, né? Ainda assim, a internet seria suficiente? Eu vou dizer a você que hoje as redes sociais, e eu montei, na verdade, uma equipe, né, que me ajuda muito nisso, eu converso com milhares de pessoas pelas redes, através da troca de informações. Então, acho que as redes sociais hoje, sem demérito nenhum da televisão, ela eu acho que até quase que mais importante que a TV. E exatamente essa performance nossa nas redes tem feito com que as pessoas me conheçam cada vez melhor, tomem, na verdade, conhecimento do meu mandato. Eu entrei fortemente na divulgação do meu mandato de deputado, tanto que não tenho falado muito pouco, na verdade, dessas questões de eleição municipal, de prefeitura. Eu tenho feito uma grande participação daquilo que eu acho que a política é importante, porque as pessoas também elas ficam chateadas, né? Aquelas que votam em você, que te acompanham, e nós temos muitos seguidores. Se você começar a falar só de política, eu, na minha concepção, eu quero mostrar para as pessoas nas redes como eu realmente sou, como ser humano, não só como deputado, mas como ser humano, o que eu penso que a política pode ser útil e importante para as pessoas, mostrando as ações do meu mandato. Lembrando de internet que o Vinícius falou, o senhor tem usado também bastante a rede para se contrapor ao governo, para criticar o governo. Que governo? O atual governo do prefeito Edinho Araújo, Não. em questões de problemas... Vários nós vídeos temos até em frente inúmeros a vídeos unidade sobre de saúde, UPAs, por no exemplo. hospital municipal. O atual governo. Essa questão, não só, e é legítimo. Eu preciso explicar isso. É uma aposta do senhor? Na verdade, minha pergunta nem é sobre isso muito, não. Não, mas é importante O senhor acredita esclarecer. que essa eleição, porque no começo a gente acreditou, quando fecharam as urnas o ano passado, aí em 2022, que essa seria uma eleição com muitos candidatos em Rio Preto. E a gente está percebendo que vão ficar poucos candidatos até a convenção. Hoje nós temos 5 pré-candidatos colocados. Tenho dúvidas se todos sairão candidatos. Então, assim, o jogo está sendo jogado. O senhor está apostando numa eleição plebiscitária, uma eleição governo e oposição? Porque hoje o senhor é o principal opositor colocado, né? Com recalde prefeito, sem dúvida nenhuma a vantagem de ser dos candidatos o mais conhecido, já foi prefeito, tem essa vantagem, né? O mais conhecido do eleitorado, o que traz também, né, todas as suas outras consequências numa estratégia. Mas o senhor está apostando numa eleição plebiscitária? Governo contra oposição? Edinho contra Valdomiro, que são 2 adversários históricos que administram a cidade desde 2000. 2000, Edinho e Valdomiro são os prefeitos de Rio Preto. Edinho não é candidato. Eu não faço críticas ao governo. Eu dou conselhos ao prefeito Edinho. É diferente. Eu te desafio a pegar qualquer postagem que eu tenha feito nas minhas redes, ou no Instagram, ou no Facebook, ou no TikTok, enfim, onde você quiser, que eu tenha feito alguma crítica ao prefeito. Eu sempre falo assim, prefeito Edinho, veja a questão da saúde, é uma fragilidade do governo dele. Não sou eu que estou dizendo, é a constatação, inclusive, de vocês, dos jornais. Aliás, uso muito as notícias que vocês veiculam. Bastante, hein, deputado? Veiculam para dar a minha opinião no que ele poderia fazer para melhorar
o atendimento em Rio Preto. Por exemplo, ele, nas questões das UPAs, né? Quem construiu essas UPAs todas foi o nosso governo, a UPA Norte, inaugurei, construí, terminei a construção, estava começando, mas eu terminei. A UPA Jaguaré, já numa planta nova, num estilo novo, com salas de observação fantásticas que vieram do Brasil inteiro copiar aqui a nossa planta da UPA Jaguaré, a UPA Tangará. Só que UPA não é para você internar paciente. UPA é unidade de pronto atendimento, que é para você atender a urgência, a emergência, salvar a vida da pessoa e, na sequência, você encaminhar para o hospital. O que acontece é que, no início já do governo, do atual governo, nessa segunda vez que o Edinho é prefeito, ele diminuiu o número de vagas em Rio Preto. E quem fez isso está pagando caro até hoje. Então, UPA, você tem casos lá terríveis de pessoas que ficam lá uma semana, 15 dias, esperando vagas de internação, quando tem mecanismo para você fazer isso. Inclusive, para salvar vidas nessas urgências e emergências. Porque, na minha visão, então eu tenho dado, na verdade, conselhos, opiniões, não feito oposição a ele. Bacana. Prefeito, deputado, como a gente combinou aqui, né, Vinícius? Dos leitores, né? Aqui dos articulistas, nós temos Essa que é a surpresa algumas que nós falamos, colaborações, mas sempre dentro da linha de construção de candidatura. Lembrando que, às vezes, o nosso internauta vai pensar, nossa, mas não está perguntando de programa de governo. O Diário tem um programa de cobertura eleitoral em que tudo vai acontecer no devido momento, tá? Vamos discutir programa de governo, sim, vamos questionar de onde virão dinheiro, recursos, mas neste momento a gente está discutindo uma fase essencial da campanha, que é a formação do tabuleiro eleitoral, e que exige do candidato tanta habilidade política como vai exigir do gestor para administrar a cidade, né? Deputado, nessa caixinha a gente tem 5 perguntas de articulistas, pessoas que escrevem nas páginas de política do Diário sobre essa fase de construção da candidatura, tá? Cada um vai sortear uma, a pergunta sorteada não volta para a caixinha, de forma que até sexta-feira todas as perguntas serão feitas, só que cada uma para um candidato. Peço que o senhor pegue um papelzinho, peço para o Vinícius que leia para a gente. Vamos ver quem é. Vamos pegar um papelzinho Isso. aqui. Pronto, Vinícius. Essa que é uma das surpresas, né, que a gente estava preparando aí para o senhor. Né? Pois não. Pergunta surpresa. Essa daqui é do articulista Jurandir Bueno. O senhor deve conhecer, o Jura. Relações internacionais. Ele é Relações Institucionais do Hospital de Base, jornalista, e faz o trabalho de Relações Institucionais do Hospital de Base. Muito bom. É o nosso Hospital de articulista. Base. Como o senhor pretende conquistar o apoio da sociedade civil e de organizações não governamentais? Primeiro fazendo exatamente o que eu tenho feito, e o que já fiz e o que tenho feito. Já como deputado nos meus mandatos, nos 3 primeiros mandatos, e depois como prefeito, eu já pude fazer muito pelas organizações não sociais, pelas organizações filantrópicas, e que continuo no atual mandato de deputado que estou exercendo. Sempre mantive uma relação de sinceridade, de verdade, nunca prometendo acima do que eu possa fazer. E ele, que é lá do Hospital de Base, ele sabe o que eu tenho procurado fazer desde o meu primeiro mandato para ajudar a melhorar essas questões do atendimento público das pessoas, né? Recentemente eu estive lá agora, contemplando o Hospital de Base com uma emenda pessoal minha também, de mais de 1 milhão e 100 e poucos mil O senhor reais. levou um checão lá, tá? O checão é uma forma de você divulgar para as pessoas saberem que aquele recurso é do deputado. É um recurso, é lógico que é dinheiro das pessoas, é dinheiro do povo, mas são as emendas do deputado. Quem decide aquilo somos nós. Para um médico que é o Dr. Ulisses Crotti, no serviço de cardiologia infantil, que ele faz cirurgia,
que eu ajudei desde o primeiro instante que ele pisou em Rio Preto. Imagina que o doutor Ulisses chegou aqui, eu era deputado pela primeira vez, né? No ano 2000, e depois, em 2001, ele não tinha como operar, porque não tinha recurso da cirurgia cardíaca infantil para fazer cirurgias pelo SUS. Um ou outro caso que operava, ele tinha que operar com dinheiro de cirurgia cardíaca de adulto. E eu fiz uma ação fortíssima no governo. Primeiro, mandei para ele 100 mil reais. Pode parecer que é pouco hoje, mas naquela época, eu estive visitando ele agora, ele falou, Valdomiro, até hoje eu tenho equipamentos e pinças de cirurgia que foram compradas com aquele dinheiro que você mandou, para que ele fizesse cirurgias de crianças. Depois, eu consegui o credenciamento, que isso foi mais importante do que qualquer recurso, para que ele pudesse ter verbas para operar coração de crianças, independente das verbas do coração de adulto. E depois, eu consegui ainda, além desse credenciamento, porque para fazer cirurgia de criança, cirurgia cardíaca, cirurgia do coração, precisa ter uma UTI. O credenciamento da UTI pediátrica do hospital de base para que ele pudesse, na verdade, ter esse tipo de ação importante. E de lá para cá, esse serviço só cresceu, ao ponto de hoje ele fazer mais de 400 cirurgias ano do coração de crianças, incluindo transplantes de coração, com um sucesso muito grande. E recentemente, quando eu fui reeleito deputado, conversando com o deputado Mota, que é também de Rio Preto, deputado federal e foi relator do orçamento, troquei ideia com ele e falei, Mota, você hoje está ocupando a posição do deputado mais importante do Brasil na relatoria do orçamento da União. Vamos fazer alguma coisa pela saúde de Rio Preto. Então ele me perguntou, o que você acha que deveria fazer? Então eu dei essa ideia a ele, e nós visitamos o Dr. Jorge Fares, o Dr. Ulisses Crote, o Dr. Antônio, que é o diretor do Hospital da Criança, lá aqui ligado no complexo do HB, e ele fez uma emenda importante lá no orçamento da União de 60 milhões para a construção do primeiro hospital do coração da criança do Brasil, Cardioped Brasil. E vai sair, você sabe, porque ele me deu essa notícia aí já semana passada, que como é um dinheiro de saúde, o governo vai liberar. E olha que coisa importante, um trabalho conjunto de 2 deputados, eu estadual, ele federal, lógico que muito mais importante até o dele do que o meu, mas eu abri, na verdade, ele falou, não tenho muito diálogo lá no Hospital da Criança, no Hospital de Base. Eu falei, não, mas vamos lá que eu tenho. Eu estudei lá, me formei aqui na FAMERP, né? Então a minha formação médica, e já estou formado já não vou falar quantos anos, hein, turma? Vou falar assim. Eu me formei em 78, médico, tenho orgulho disso. Viu? Fisiatra, né? Não, primeiro eu fiz clínica geral, cirurgia geral durante 2 anos, para depois me especializar na área de fisiatria. Então, é uma história de vida dedicado às ONGs e às entidades. Isso sem falar aqui de Rio Preto, das entidades marcantes, como é o caso da APAI, né, de Rio Preto. Estive lá outro dia, né? Fiz até uma brincadeira na APAI, interessante. Não pus nas redes ainda, viu, gente? Fica aguardando isso aí que vai ser legal. Fui lá dar um recurso de 280 mil reais para a APAI colocar energia elétrica solar. E isso vai fazer uma economia para a PAI de 10 mil reais por mês. Levou o checão junto? Levei o checão. Então, e aí a presidente da PAI, como ela está certa, estava lá o Valdir Nonato, estava lá o Shafiq Balura, ela já veio me pedir, através da assistente dela, um novo recurso. Está aqui pedindo mais um dinheiro para fazer a cobertura. O Valdir Nonato ganhou um galpão para a PAI Rural, para fazer lá tratamento de crianças com espectro autista, através
de cavalos, tal, de ecoterapia, Ecoterapia. que a gente chama, né? E aí eu perguntei, quanto fica essa coisa da ecoterapia? O galpão já ganhou, agora precisa cobrir Bacana. e precisa fazer o fechamento, que é fechamento baixo, né? Falei, quanto fica isso? Ela falou assim, R$ 250 mil, 200 mil para cobrir, 50 mil para o fechamento. Aí eu dei uma de apresentador de TV, falei, ganhou, E ganhou. ao TikTok. É a próxima emenda Emenda nossa para a PAI de Rio Preto, vai ser R$ 250 mil. Vamos lá, dentro do a gente também convidou, a gente abriu aos leitores, assinantes do Diário da Região, a possibilidade de participarem dessa entrevista, mandando perguntas. Lembrando, gente, que nós recebemos várias perguntas, muitas mesmo, muita gente ansiosa fazendo perguntas sobre programa de governo. Insisto, a gente guardou todas, vamos usar todas, porque são ótimas, mas reforçando o que a gente já colocou, essa é uma fase de discussão das pré-candidaturas, né? Da elaboração do processo de dar musculatura, de tornar a candidatura competitiva. Então, por conta disso, a gente selecionou as perguntas mais vocacionadas para esse momento da cobertura do Diário, tá bom? Todo mundo que mandou pode ficar tranquilo, a gente agradece. Tem uma pessoa que mandou 50 perguntas. Ela não mandou uma, ela mandou 50 perguntas, todas sensacionais. A gente está até aqui falando, não vamos precisar nem fazer pergunta, é só para o leitor para fazer. Olha, tem que me dar o nome que nós precisamos pôr essa pessoa na política. A pessoa é boa demais. Ela sentou assim, me mandou 50 perguntas. Tá vendo? Meu amigo, nós vamos usar todas. E aí tem muita gente que mandou. Lembrando, então, aqui, nós selecionamos, muitos são pessoas conhecidas, escrevem no espaço de carta do leitor, a maioria. Então, pode sortear uma. Lembrando que Pode são 5 sortear? perguntas. Pode sortear Pode uma sortear. delas. Vamos lá, vamos mexer. A sorteada não volta até aqui. Pessoal, até Então pronto. sexta, todos. Para ele? Vinícius lê. Vinícius Vinícius. enxerga ainda, eu ainda já preciso de óculos. Vinícius. É verdade, já estou naquela fase. Deputada, do leitor assinante Miguel Fred, gerente de TI. Sim. Pré-candidato, é do conhecimento de todos de que para a governabilidade o prefeito necessita do apoio dos vereadores e de alianças com outros partidos. Como o senhor pretende construir essa governabilidade? Bom, vou dar um exemplo aqui do que aconteceu na minha vida agora quando eu voltei à Assembleia de São Paulo. O Legislativo, convivência no Legislativo tem um nome, se chama relacionamento. Relacionamento. Então, são 94 deputados estaduais, eu agora voltei, e dos 94 que, quando eu saí no terceiro mandato para vir ser prefeito de Rio Preto, estão lá ainda 36. 36 amigos. 36 que eu tinha uma boa relação, que eu sempre... porque o legislativo é assim, não é? Você tem que ter bom relacionamento, tem que cumprir a palavra mais do que nunca e tem que fazer, na verdade, acordos de consenso para aprovação das matérias. Quando eu fui prefeito de Rio Preto, eu também não fui eleito a primeira vez com a maioria da Câmara, né? Sempre, hoje com o espectro partidário que existe no Brasil, ninguém se elege, nem presidente da República, nem governador, nem nenhum prefeito se elege com maioria. E outra coisa, não significa que aquele candidato que tem a maioria dos partidos e que pode eleger o maior número de vereadores, vá ter maioria se ele se eleger prefeito. Porque o governo é uma coisa, a eleição é outra. E eu também, com os vereadores de Rio Preto, quando fui desde a primeira vez prefeito, sempre tive essa relação, porque eu já havia sido vereador. Essa é a grande diferença. Como eu já fui vereador, sei que o vereador é o político mais cobrado de todos. Por quê? Ele mora num bairro onde as pessoas sabem onde é que é a casa dele, onde é que ele fica, onde é que ele vai tomar lá o refresquinho dele, lá comer o lanche dele, com a família, o clube que ele frequenta. Então ele é muito cobrado.
E eu sempre fiz essa jeito de ser prefeito, compreendendo essas dificuldades do vereador. É lógico que sempre com muita sinceridade, sempre com muita verdade, porque não adianta você prometer o que você não possa cumprir. Então isso, de forma nenhuma, me preocupa, não é? Ganhando as eleições, e eu não estou aqui fazendo campanha, porque ainda estamos em pré-campanha, na verdade, ganhando as eleições eu tenho certeza absoluta que eu não vou ter, primeiro porque a Câmara vai se renovar bastante, e eu acho isso importantíssimo, né? Nós vamos ter de 10 a 13 vereadores novos na Câmara, ou que já foram lá atrás, mas que não têm mandato atual. E isso é um arejamento, vamos dizer assim, que eu acho importante da política, né? E depois, mesmo os que ficarem, os antigos que se reelegerem, não vou ter dificuldade nenhuma, porque a nossa relação terá que ser uma relação a favor das pessoas, uma relação institucional. Não dá mais para fazer essa política do toma lá, dá cá, eu te dou isso para você fazer isso. É lógico que você vai ganhar a maioria com a sua forma de ser, com a sua retidão de proceder e com os compromissos que você possa fazer para ajudar esse vereador também dentro da sua base eleitoral, porque eles fazem compromissos, né? E se a gente ajuda eles a cumprirem os compromissos, então está tudo certo. Ô deputado, o senhor até tocou hoje no contexto que o país vive, né, na questão, como outros pré-candidatos, né, o senhor tem se esforçado em se mostrar atraente, vamos dizer assim, para o eleitorado bolsonarista, né? Mesmo sendo de um partido que é o socialista, né, o PSB. Mais ainda, o PSB é o principal sócio, vamos dizer, do governo Lula, que é o do candidato do vice-presidente da República, né, Geraldo Alckmin. Qual é, de fato, a viola ideológica que o Valdomiro Lopes toca? Deixa eu te falar uma coisa, olhando nos seus olhos aqui. Vocês vão me perdoar, eu vou olhar nos olhos do Vinícius aqui. Vinícius, deixa eu te dizer uma coisa. As minhas opiniões, elas refletem aquilo que vai no meu coração, aquilo que eu acho, sobre todos os assuntos. Olha, eu tenho discutido muito questões, na verdade, que não são nem... que a política está tentando influenciar, mas, na verdade, que são coisas do meu perfil, o perfil de cristão, perfil de defensor da família. Então, quando eu falo, por exemplo, sobre a questão do aborto, que eu sou contra o aborto, sou contra a descriminalização da maconha. Quando eu falo isso, essa pauta não é exclusiva da direita, da esquerda, mas é uma pauta que é minha, pessoal, que eu acredito. E eu tenho que defender o que eu acredito. Como é que eu consegui fazer essa boa relação hoje que tenho com o governador Tarcísio de Freitas no governo de São Paulo? Você acha que eu só falei amém para o governador? Não. Eu tenho ajudado muito o governador Tarcísio de Freitas. Inclusive votado os projetos dele, diferentemente da bancada outros do partido, então, né? mas tenho O senhor votado. contraria nos votos alguma... Não, porque eu tenho... Veja bem, eu fui eleito pelas pessoas que acreditam em mim, que já me conhecem, porque eu já fui 3 vezes vereador, 3 vezes deputado, 4º mandato de deputado, 2 vezes prefeito. Então, eu não engano o meu eleitor. Aquele que vota em mim sabe exatamente como é que vai ser o meu modo de proceder e a forma que eu vou proceder frente a essas questões. Então, o governador Tarcísio de Freitas, eu também já falei, governador, eu acho que o senhor não está correto nisso que o senhor está pensando. A maior parte das vezes, eu concordo com as ideias dele, mas quando eu discordo, eu manifesto a ele a minha discordância. E ele é uma pessoa tão humilde, viu? Vou dar um testemunho aqui. E essa humildade demonstra, não é fraqueza, demonstra uma grandeza imensa do governador.
Olha que eu já fui deputado junto com o Covas, quando ele estava já no final da vida, morrendo, depois com Alckmin, com o Serra. Todos foram grandes governadores, mas o governador Tarcísio nunca foi tão aberto aos contatos e às ideias, para trocar as ideias, não é? E ele é uma pessoa assim que me surpreendeu positivamente. Talvez é isso que faça com que você pense que eu estou lá concordando com tudo. Não, Aproveitando que o senhor eu falou. estou lá trocando ideias. E ele é uma pessoa sensacional, principalmente agora, junto com o doutor Eleusis Paiva, nessa questão da saúde, da regionalização da saúde. E daí a minha força em ter o PSD junto conosco, porque a gente pensa muito, de forma muito igual, muito parecida, né? Isso me aproximou mais ainda do governador Tarcísio de Freitas, porque ele quer revolucionar tudo isso. Imagine que ele fez uma nova tabela do SUS, o SUS paulista, porque as santas casas já não aguentavam mais fazer cirurgias, fazer o atendimento das pessoas da forma como estava. E qual é a forma que eu tenho defendido claramente de que, por exemplo, nós temos aqui a melhor medicina do Brasil em Rio Preto, o hospital de base, que é sensacional e tal, mas nós temos um hospital superlotado de altíssima complexidade, que atende pouco o Rio Preto, por quê? Porque está superlotado com doenças que não precisavam estar aqui. Se você tem, por exemplo, a Santa Casa de Bonifácio funcionando, a Santa Casa de Itanabi funcionando na plenitude, a Santa Casa de Nova Granada funcionando na plenitude, eles não podem fazer os partos da cidade e do entorno lá? Podem. Eles não podem fazer as cirurgias mais simples de útero, de uma retirada de ovário lá? Podem. Eles não podem fazer lá uma hérnia, não podem fazer lá uma cirurgia mais simples, de menos... Pode, não precisa vir para cá. Com isso, é a forma da gente abrir espaço para o HB atender Rio Preto. Só assim que nós vamos, na verdade, aliviar as UPAs, deixar que elas fiquem internando pacientes. E com isso, vou dar aqui um testemunho. O doutor Eleusis Paiva concorda, o governador Tarcísio de Freitas abraçou essa ideia. Então, como não ajudar um homem como esse? Como não participar, na verdade, dessas discussões? Então, eu estou no mandato público, já com a experiência de vida que eu tenho, sei como é que as pessoas estão enxergando os políticos. Nós temos obrigação agora, e cada dia mais, de devolver a esperança no coração das pessoas, que estão perdendo. As pessoas, quando falam de política, torcem o nariz. E são elas que elegem as pessoas. Então, partido é importante? É importante. Mas o mais importante é a credibilidade. Independentemente de partido. É a credibilidade que cada um tem com o seu povo e a sua gente. Independentemente de partido, pragmaticamente falando, nós precisamos falar de um movimento chamado bolsonarismo. Ele existe, ele mostrou aí em Rio Preto o papel e a força que ele tem dentro de Rio Preto. Há uma discussão muito grande e até um questionamento muito grande se o bolsonarismo vai influir ou não no debate municipal. Pragmaticamente falando, com a experiência política que o senhor tem, com as informações privilegiadas com as pesquisas de consumo interno que o senhor tem para conhecer o que o eleitorado de Rio Preto quer ouvir, e não vamos ser ingênuos aqui, é assim que acontece o jogo eleitoral, é legítimo isso. Na opinião do senhor, qual vai ser a força do bolsonarismo? Eu acredito que o senhor... Eu acho que eu sei a resposta do senhor, dado o esforço do senhor em atrair a simpatia desse eleitorado. O bolsonarismo vai ser decisivo na eleição desse ano? Olha, eu acho que a força do bolsonarismo é grande. Você só se engana numa coisa, que eu me esforço em atrair a atenção desse pessoal. Não só o senhor tirando os candidatos de esquerda. Me perdoe. Na verdade, eu estou usando as redes sociais agora
não é para atrair a força de ninguém, é para mostrar mais claramente no espaço que eu tenho, que não é nem na imprensa escrita, nem na televisão, nem em lugar nenhum, o esforço que eu tenho mostrado de mostrar, as pessoas já me conhecem, mas mostrar ainda mais o meu perfil, o que eu penso, porque eu tenho uma história. Ninguém muda do dia para a noite. E por que o senhor está no PSB, então, que é um partido socialista? O senhor está um Mas estranho no veja bem, ninho? você acha que o prefeito de Rio Preto, vamos olhar no seu olho agora. Opa, eu estava no morrendo seu de olho. inveja porque ele olhou no Não, olho do vou olhar no Vinícius, não olhou seu. meu. Você Vamos acha lá. que o prefeito de Rio Preto vai, por exemplo, governar com a direita, com a esquerda, com o centro? Ele vai governar de acordo com as necessidades da cidade. E olha que coisa importante. Eu, quando fui prefeito as 2 vezes, eu não era nem do partido do governador e não era nem do partido do presidente da República. O prefeito de Rio Preto é muito importante, mais importante do que deputado estadual, do que deputado federal, mais importante do que... Por quê? Mexe com a vida das pessoas que moram aqui. E não só das que moram aqui em Rio Preto, mas com os 2 milhões do entorno que dependem de Rio Preto, porque Rio Preto é uma cidade diferente. Então, tem influência de um lado, de outro, da direita, da esquerda? Tem. Mas as pessoas, elas estão preocupadas com a vida delas, com a administração delas, com o futuro delas. Se quem está lá na cadeira vai estar preocupado em melhorar a saúde, em trazer de volta os programas importantes da habitação, em consertar, na verdade, a infraestrutura que a cidade ainda patinou muito, patinou, gastou muito dinheiro, com empréstimos, inclusive, e não saiu do lugar. Então é com isso que as pessoas vão estar preocupadas. E o voto ideológico, existe e vai continuar existindo. Mas o voto que vai pesar, na verdade, é a confiança em quem vai estar lá, sentado na cadeira, administrando a vida de quem mora lá na periferia de Rio Preto e quem mora lá nos bairros chiques da Zona Sul. O senhor alguém me disse que o senhor anda por meio de um interlocutor em comum, o ex-deputado Vaz de Lima. Há uma conversa de bastidores do senhor com o pré-candidato pelo PL, ele não é filiado ao PL ainda, porque como militar ele não é obrigado a se filiar agora, mas ele é pré-candidato pelo PL, Coronel Fábio Cândido. Há uma conversa com o Fábio Cândido, há uma possibilidade de composição do senhor com o Fábio Cândido, caso o PL aí, não consolide a candidatura própria na cidade, o que significa que o coronel teria que migraria para um outro partido, talvez o Novo, que já declarou apoio a ele. O senhor está conversando com o coronel? Há a possibilidade de uma composição do Valdomiro com o coronel? Você está menosprezando o coronel Fábio Cândido. Não, mas eu posso ser oposto, né? O senhor coisa. pode, em 2020, o senhor desistiu de ser candidato e apoiou o então Marcos Casale. Olha, né? deixa eu te dizer eu ainda uma coisa. perguntei para o senhor, você falou, Maria Helena, cheguei tarde, eu vou apoiar, não vou ser candidato agora. Então, mas veja bem, Maria Helena, quem me aproximou, às vezes que eu tenho conversado com o coronel Fábio Cândido, não é através do Vaz de Lima. Eu sei que o deputado Vaz de Lima, o ex-deputado, ele tem uma boa relação com o coronel Fábio Cândido. O coronel Fábio é uma pessoa bem intencionada, é uma pessoa que eu acho que já contribuiu muito com o Rio Preto. E ele está num momento que ele quer se firmar na política. E ninguém mais do que ele tem, na verdade, condições de pleitear sua candidatura, né? Diferente do que outros, de uma forma menos ética, menos... Você vai conversar com ele aqui também, não vai? Eu vou Fábio conversar Cândido? com todos os 5 pré-candidatos. Então Nós, você eu e o pode Vinícius. perguntar isso a ele, de uma forma menos ética, menos legítima, mais rasteira. Tentam fazer com ele? Comigo, não. Não é essa a relação. Às vezes que encontro com ele, nós trocamos ideias sobre
a cidade, sobre aquilo que a gente acha que é importante na política. Então eu tenho uma boa relação com ele, o respeito como candidato, acho que ele tem legitimidade e será um forte candidato nessa eleição, né? A não ser que não deem a ele a possibilidade de ter um partido. Agora, eu acho que também ele vai ter essa possibilidade. Eu acho que ele é um forte candidato que nós todos temos que respeitar e que temos que, na verdade, trocar ideia. Nós gostamos da cidade. Por que nós não vamos trocar ideias para o bem? Não é? Deputado, dentro do que o senhor falou sobre a questão, a forma que o senhor né, o senhor disse, nós temos em tramitação no projeto, no Congresso, uma proposta com uma grande polêmica, inclusive muito acelerada, né, a tramitação dela, dos 32 parlamentares, que equiparam ao homicídio ou aborto em gestação acima de 22 semanas. Qual é a sua opinião sobre esse projeto? Eu sou a favor. Eu sou a favor. E outra coisa, eu só não concordo nesse projeto, não concordo, é que a pena para a mulher que cometer aborto seja maior do que a pena do estuprador. Não. O estuprador tinha que ter prisão perpétua. Prisão perpétua. Agora, eu sou contra o aborto, eu acho que esse projeto tem que ser modificado. Ele tem coisas boas, porque eu sou médico. Outro dia eu fiz uma postagem nas redes sociais. Imagina a filha do senhor estuprada e ela ter que levar uma gravidez de uma criança, de um bandido que mas estuprou. não de 22 semanas, me perdoe. Então o senhor, veja bem, não. Deixa eu te contar uma coisa. Vou te contar uma coisa que eu fiz outro dia, uma postagem nas redes sociais, manifestando exatamente a minha contrariedade, porque o Supremo Tribunal Federal começou a julgar um processo de um partido político, uma ação de um partido político, para fazer a legalização do aborto. Então eu me manifestei contra isso. Não vou dizer o partido, porque isso não tem nada a ver com isso aqui, e também, mas a ideia. E uma ministra do Supremo Tribunal Federal votou a favor da descriminalização do aborto. E quando eu me manifestei nas redes sociais dizendo que eu sou contra o aborto, porque eu sou cristão e porque eu sou médico, olha, milhares de pessoas, eu tive mais de 150, somando Instagram, Facebook, mais de 150 mil, né, views, que assistiram o meu vídeo e que, de uma certa forma, se comunicaram comigo através de opiniões, né? E muitas me perguntaram assim: deputado Valdomiro, o senhor é médico, quando que começa a vida? Você sabe quando começa a vida? Não, doutor. Então eu vou te ensinar e vou falar para os nossos aqui que estão nos assistindo, que é importante. A vida começa na fecundação. A fecundação é a união do espermatozoide, gameta masculino, com o óvulo, gameta feminino, que ocorre no terço distal da trompa uterina da mulher. Aí eles começam a se multiplicar, as primeiras células são os blastômeros, depois um conjunto de células maiores se chama blastocisto, e esse blastocisto vem pela trompa e se implanta na parede do útero. Com 16 dias de evolução, essa nova vida já tem coração batendo. Coração batendo. E você poderia me perguntar, esse coração do feto, que a gente chama assim, né? Será que ele bate igualzinho o coração da mãe? Será que é porque o sangue da mãe vem e bate? Não. O coração do feto ganha de lavada no número de batidas que o coração da mãe dá. Se o coração da mãe bate 80, do feto é 160. Mostrando que ali já tem uma nova vida. Uma nova vida, com 16 dias. Então eu te pergunto, o feto de 12 semanas e o de 22, pior ainda, porque eu já vi criança nascer com 22 semanas e viver.
Mas em de algum viver. momento Agora, o senhor veja bem, concorda veja com o bem. aborto, Não, não, no deixa caso eu te, de uma menina mas deixa eu estuprada, te em algum explicar. momento do processo? Deixa eu te falar. Importante isso. Eu não sou especialista nisso, mas eu me formei, tive uma boa formatura médica. Quando me formei no 6º ano de medicina, no 1º ano de residência, no 2º, eu atendi mulheres que tinham provocado aborto e mulheres que tinham tido aborto espontâneo. Na mulher que tem aborto espontâneo, com 12 semanas, elas também entram em depressão depois do aborto. Mas a mulher que provocou o aborto com 12 semanas, não é nem com 22, como diz o projeto, com 12, a hora que você faz a limpeza do útero, sai mão, sai antebraço, sai um ser humano, sai cabeça, sai um ser humano completo. Então, esse negócio de dizer aquilo é uma vida, e se é uma vida, me desculpe os que não concordam com isso. Se tem países no mundo inteiro que liberam o aborto na idade que for, eu sou contra. Agora, quem concorda comigo é um ponto de vista meu. Quem discorda, eu respeito, mas não posso admitir, porque a minha crença, a minha ideologia cristã não permite isso. Ô, deputado, nós temos Agora, que agora a temos que pergunta do... Deixa eu só Deixa explicar por último senhor. Ela vai explicar. Não, é porque, como a gente combinou 1 hora com todo mundo, né? Isso. E são outros candidatos, daria para seguir muito essa entrevista, Tinha umas mas vamos ter outras 150 perguntas ainda oportunidades. aqui que vai ficar para uma próxima. Quantas? Umas Não, 150. Por aí, né, Vi? Deputado, é o seguinte, como a gente disse nas regras, tudo é consequência aqui do sorteio que a gente fez das ordens, da ordem de entrevista de cada um. Sim. Então, o entrevistado de hoje vai fazer uma pergunta para o entrevistado de amanhã, que faz uma pergunta para o de quarta, e assim sucessivamente. Tá. De forma que o último entrevistado faz uma pergunta para o senhor. Ele enviou essa pergunta, um vídeo, que a gente vai colocar ali para o leitor. No caso, o entrevistado de sexta-feira é o também deputado estadual e pré-candidato Itamar Borges, do MDB, que é quem vai formular agora uma pergunta. Lembrando, gente, que essa é a única exceção nas regras em que o candidato que pergunta para outro candidato não precisa se limitar ao período de pré-campanha. Ele é livre para fazer essa pergunta, da mesma forma que o deputado Valdomiro vai ser livre, dentro de 1 minuto e meio da formulação dele, para fazer pergunta para o entrevistado de amanhã, tá bom? Vamos acompanhar. Itamar Borges, tem um vídeo dele, ele mandou por vídeo. O senhor vai ouvir. Vai né? aparecer E o aqui. internauta vai Isso. ver. Ah, o senhor tá. vai ouvir. Eu vou só ouvir. O senhor vai só ouvir. Primeiro, quero cumprimentar o Diário por essa iniciativa de abrir aqui esse espaço de debate democrático. E bom dia ao Valdomiro e a todos que nos acompanham. O pré-candidato Valdomiro tem criticado duramente o nosso sistema de saúde. Sistema que não é perfeito, mas que é invejado pelas outras cidades. Todo mundo quer ser atendido aqui, o que faz com que o nosso sistema sofra. É normal que o Valdomiro faça críticas. Afinal, ele é o candidato da oposição. Só que ele já foi prefeito, teve tempo, teve recurso e na sua gestão a saúde só piorou. Em 2013, uma manchete do Diário da Região mostra a investigação sobre 27 mortes ocorridas nas UBS. No início do 5º ano do seu mandato, uma notícia do Diário da Região mostrava que as filas, a falta de medicamento e a demora no atendimento às consultas continuava maltratando os riopretenses. Faltando 3 meses para terminar o seu 2º mandato, a saúde ainda era o principal problema da nossa cidade. Manchete do Diário dizia assim: falhas na saúde e buracos em excesso rebaixam nota do governo Valdomiro. No dia 31 de dezembro de 2016, último dia do seu mandato, o Sindicato dos Médicos, seus colegas, publicou um manifesto desaprovando a sua gestão na área da saúde. A minha pergunta para o pré-candidato é: o senhor é médico, foi prefeito por 8 anos e a saúde na sua gestão só piorou. Como que o senhor explica essas notícias publicadas pelo Diário? Só dando risada, viu, Itamar? Como diz a nossa querida Maria Helena Covre,
o black mustache, o bigode preto, né? Itamar, com todo respeito, eu sei que você tem essa coisa de defender o atual prefeito, defender o Edinho, mas não fica bem para você se deixar envolver por essas coisas que você está falando do nosso governo. Itamar, as pessoas sabem. Na saúde, nós fizemos a maior gestão da história dessa cidade. E não fica bem para você se prestar a esse tipo de coisas que você está se prestando aí. Olha, vamos começar pelas UPAs. Quem construiu UPA Norte, UPA Jaguaré, UPA Tangará? Foi o nosso governo. Quem ampliou a UPA Santo Antônio, ampliou a UPA Vila Toninho? Foi o nosso governo. Eu fico imaginando, Itamar, estou olhando para você aí, o que seria atualmente se não existissem essas UPAs que nós construímos, que o nosso governo construiu. O que seria da saúde de Rio Preto se o nosso governo não tivesse construído o centro especializado na saúde da mulher, na Avenida Filadélfo, que tantos diagnósticos precoces de câncer de colo de útero, de câncer de mama, fizemos lá. A mulher chega de manhã, se estiver funcionando como eu deixei, à tarde já tem o diagnóstico fechado, até biópsia lá. Como é que era antes do centro especializado da mulher? Era assim, ó, a mulher tinha que fazer ultrassom num lugar, mamografia no outro, biópsia no outro, demorava meses. E isso, você sabe que o câncer de mama, se ele for diagnosticado precocemente, a chance de cura é mais de 90%. O que seria da saúde de Rio Preto se eu não tivesse feito o complexo pró-saúde, que é do lado do Centro da Mulher, com, na verdade, o novo Hospital Dia, com hiperlaboratório de diagnóstico para fazer exames de sangue das pessoas, o Centro do Idoso e as outras 10 unidades que nós construímos de UBSs nos bairros de Rio Preto, unidades novas, fora as outras 16 que nós ampliamos. Então, vou te chamar assim de companheiro da Assembleia. Não se preste a esse tipo de missão que estão obrigando você a fazer para defender o atual governo. Me perdoe. Faça, divulgue o que você pode querer fazer e o que você conseguirá fazer para melhorar o que Rio Preto já tem. Divulgue isso, senão vai ficar ruim para você. Você é uma pessoa inteligente, trabalhadora, eu respeito, mas não se preste a essa coisa de querer diminuir as outras pessoas por conta da irresponsabilidade na saúde do atual governo. Pessoal, e assim a gente termina com o nosso Pinga Fogo. Lembrando, Gabriel, que nós temos amanhã a entrevista com o pré-candidato do PCO, Bruno Menendez. Na quarta-feira, o candidato do PT, Marco Rilo. Na quinta-feira, o pré-candidato pelo PL, Coronel Fábio Cândido, de quem falamos. Na sexta-feira, o pré-candidato pelo MDB, Itamar Borges. Sempre às 10 da manhã, no Facebook do Diário. Vinícius, maravilhoso. Obrigado. Companheiro aqui de luta de redação diária. Obrigado, deputado, muito, muito, muito obrigada por vir aqui, por esse espaço, e ao Diário aí na nossa missão de cobrir essas eleições em todas as suas fases, de forma democrática, de forma clara, transparente. Às vezes dá uma cutucada aqui, outra ali, mas é do jogo, sempre com respeito. Tá bom? Deputado, muito obrigada. Eu é que agradeço a oportunidade e que Deus os abençoe. Obrigado.